Formação Histórica do Mundo Contemporâneo, Aula 10, Texto 2. Lenin e a Transição Socialista. Lenin e a Transição Socialista. Marcos Del Roio. Resumo. Neste artigo, o autor examina alguns aspectos do pensamento e da ação política de Lenin, a propósito da transição socialista. Para tanto, discorre sobre a importância da Revolução de 1905, da eclosão da Guerra Imperialista, da Revolução de 1917, dos momentos iniciais do poder dos sovietes e, por fim, das reflexões sobre a NEP. A tese fundamental é que a Rússia, com Lenin vivo, não conseguiu alcançar as condições para a transição socialista. Palavras-chave: Revolução Russa, transição socialista, imperialismo, capitalismo de Estado. Capitalismo e revolução. A mundialização do capital, fase atual do imperialismo e, ao que parece, de sua crise orgânica inelutável, traz novamente à tona, e em nova perspectiva, a questão da revolução e da transição socialista. Embora não seja iminente, essa questão é de grande atualidade, mormente, se observarmos alguns processos políticos extremamente contraditórios colocados na cena mundial. De certo, também nesse problema, a retomada dos autores clássicos pode contribuir para desbastar o caminho da reflexão necessária. Entre esses autores, pela diversidade de situações concretas com que se deparou e pela capacidade de análise sempre norteada por rigorosa teoria política, sem dúvida, destaca-se Lenin. A obra teórica e prático-política de Lenin começa com a crítica à concepção predominante na intelectualidade revolucionária da Rússia, a qual afirmava a singularidade daquela formação social. Segundo os Norodiniks, o capitalismo seria algo estranho à alma eslava e da situação de opressão do absolutismo czarista poder-se-ia passar imediatamente a um específico socialismo fundado na tradição cultural camponesa, cuja base era a comuna agrária. Lenin, partindo do método dialético usado por Marx, demonstra como o capitalismo efetivamente se desenvolvia na Rússia, mas de uma forma particular, observável não só na industrialização induzida pelo Estado feudal absolutista, mas também na desintegração em andamento das relações sociais feudais e o surgimento de um mercado capitalista no campo. Posto isto, o problema passava a ser a criação de um instrumento adequado à ação política voltada para um objetivo imediato, que era precisamente a derrubada dessa variante oriental de monarquia feudal absolutista e a conquista da emancipação política. Esse instrumento seria o Partido Revolucionário da Classe Operária, cujo objetivo era fazer dessa classe a vanguarda da luta pela democracia política na Rússia. A democracia política traria condições melhores para o desenvolvimento das forças produtivas capitalistas e para o crescimento cultural da Rússia. Lenin, 1975. Com a eclosão da Revolução Burguesa, em 1905, no calor da luta, Lenin teve a ocasião de explicitar a sua compreensão não só da inserção da classe operária como sujeito autônomo no processo, mas como dirigente da Revolução. Condição que alcançaria desde que conseguisse selar a aliança com as massas camponesas e deixasse clara sua perspectiva socialista. Se a luta pela emancipação política fosse levada até o fim, e se a Revolução Burguesa se radicalizasse, culminaria na instauração de uma ditadura democrática do proletariado aliado ao campesinato,
regime no qual a burguesia existiria sem ser classe dominante e dirigente do Estado. O capitalismo se desenvolveria da forma mais democrática possível, criando as condições melhores e mais adequadas para que a Rússia se refizesse do seu atraso e para que a transição socialista tivesse início tão logo as condições concretas se apresentassem. Numa síntese magistral, Lenin anotava: o proletariado deve levar até o fim a Revolução Democrática, atraindo assim a massa do campesinato a fim de esmagar pela força a resistência da autocracia e paralisar a instabilidade burguesa. O proletariado deve levar a cabo a Revolução Socialista, atraindo a si a massa dos elementos semiproletários da população, a fim de quebrar pela força a resistência da burguesia e paralisar a instabilidade do campesinato e da pequena burguesia. A Revolução se concluiu com um acordo entre a burguesia e o regime político que possibilitou a abertura de um corpo parlamentar representativo das demandas de classe dos capitalistas. Nesse momento, em abril de 1906, encarregado pelo POS-DR de formular o programa agrário, Lenin avaliou que a tendência principal era que o capitalismo prosseguisse seu desenvolvimento por um caminho análogo ao que denominou de via prussiana. Considerando que a burguesia havia chegado a um acordo com a nobreza feudal, tal qual ocorrera na Alemanha nos desdobramentos da Revolução de 1848, esse acordo, porém, foi de curta duração, de modo que em meados de 1907 a monarquia absolutista foi restaurada completamente, preservando, todavia, o projeto de desenvolvimento capitalista. Embora possa ser dito agora que se assemelhasse mais à Áustria-Hungria. Seria Áustria-Húngara. De todo modo, a contradição entre o desenvolvimento capitalista e o invólucro estatal feudal absolutista, em algum momento, traria novamente à tona o problema apenas momentaneamente contido da Revolução Democrática. Foi a explosão e generalização da Guerra Imperialista de 1914, no entanto, a gerar essa mudança profunda e insuspeitada na situação e, por decorrência, na formulação teórica de Lenin. Guerra imperialista e revolução. Colocado diante do impacto da guerra, Lenin aceitou o desafio de compreender esse fenômeno inédito para a destruição posta em prática com tamanho consenso de governos, de partidos, de ideologias. Discernir os fundamentos econômicos e sociais do imperialismo era importante não só para saber dos motivos da guerra, mas também dos motivos pelos quais a maioria do movimento operário e socialista havia oferecido decidido apoio à matança desencadeada. A época imperialista, iniciada em torno de 1880, possibilitou a ampliação do Estatuto da Cidadania nos Estados liberal e imperialistas e a difusão das ideologias nacionalistas, submetendo assim o movimento operário aos interesses materiais e ideológicos da burguesia, com a incorporação do sindicato e do partido operário e a institucionalidade burguesa. Mais ainda, o imperialismo havia tornado possível que uma camada superior da classe operária, melhor organizada e com melhores condições de vida, aceitasse e apoiasse a política imperialista. Assim, num paradoxo, a guerra imperialista colocava a Revolução Socialista Internacional na ordem do dia, e por isso, porque diante da iminência da destruição, se colocava a necessidade de aceleração e do salto histórico. Paradoxo, porque ao mesmo tempo em que a classe operária e o projeto histórico da paz universal e do socialismo apareciam fragorosamente derrotados, a guerra imperialista oferecia a possibilidade da Revolução Socialista Internacional ao colocar em contato imediato os povos conflagrados. Ao unificar a situação dos Estados
de diferente nível de desenvolvimento capitalista e unificar os interesses do proletariado vitimado pela guerra contra as burguesias que haviam promovido o massacre. Contra a guerra imperialista, apenas a Revolução Socialista Internacional seria capaz de oferecer solução definitiva. Necessário agora, de imediato, era construir novos instrumentos de luta revolucionária em toda a Europa, que organizasse o proletariado contra a burguesia imperialista e seus aliados em todos os países, pois que se tratava de desencadear uma guerra civil revolucionária internacional contra o imperialismo capitalista. A Revolução Socialista poderia começar em qualquer dos estados enredados pela guerra imperialista e se difundir pelos outros em seguida. Não era possível se certificar de onde a Revolução pudesse começar, muito menos supor que tivesse início no estado mais arcaico e de capitalismo mais embrionário da corrente imperialista, que era precisamente o Império Russo. Ainda em 1915, Lenin dizia ser a Rússia um país onde a autocracia está viva, onde a Revolução Burguesa está longe de estar terminada. Em março de 1917, a greve de massas em São Petersburgo pôs abaixo a monarquia absoluta e deu início à Revolução Socialista Internacional, que acabaria finalmente derrotada em março de 1921. Retornando às pressas do exílio suíço, no qual se encontrava, Lenin proclamava em abril que o poder do Estado passou na Rússia para as mãos de uma nova classe, a classe da burguesia e dos latifundiários aburguesados. Nessa medida, a Revolução Democrático-Burguesa na Rússia está terminada. Ainda que não houvesse terminado do ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas e da cultura. Mas a conclusão era que a Revolução Socialista ganhava atualidade também na Rússia, e exatamente por esses dois motivos. A Rússia estava envolvida numa guerra de caráter imperialista, o que levava a situação internacional em primeiro plano. E agora a burguesia era a classe dirigente e dominante do Estado russo, contando inclusive com um respaldo de significativa fração do movimento político da classe operária do campesinato, o que era indício de capacidade do exercício da hegemonia. O governo provisório republicano poderia, no horizonte, considerando a possibilidade de vitória da guerra e eventual predomínio da questão nacional, se endereçar para o regime liberal democrático burguês. Não era esse o caso, porém, porquanto evidente a predomínio da situação internacional e também pelo fato de, no próprio seio da Revolução Burguesa, estar já se constituindo o embrião de um novo Estado. Os conselhos operários que haviam surgido já ao final da Revolução de 1905 voltaram a fazer sua aparição, apenas que, agora, logo no início da nova onda revolucionária. Lenin percebera que os conselhos eram o embrião do novo Estado operário, o qual poderia se contrapor ao Estado burguês, o que se esforçava para se consolidar. Em suma, a origem e o significado da classe dessa dualidade de poderes reside em que a Revolução Russa de março de 1917, ademais de varrer toda a monarquia czarista e entregar todo o poder à burguesia, se aproximou plenamente da ditadura democrática revolucionária do proletariado e dos camponeses. A luta pela instauração da ditadura democrática do proletariado e do campesinato estaria agora em patamar superior ao de 1905, e a diferença era menos por conta do tempo transcorrido, por conta de um desenvolvimento significativamente maior das forças de produção, mas pelo predomínio da situação nacional antes e da situação internacional da guerra imperialista, agora a qual colocava a Revolução Socialista como tarefa imediata. Nessas condições, a instauração da ditadura democrática do proletariado na Rússia representaria apenas um momento de aproximação da Revolução Socialista Internacional, cujo território compreendia toda a área atingida pela guerra imperialista.
A ditadura democrática do proletariado e do campesinato seria instaurada no momento em que os soviéticos assumissem o poder e dessem início imediato à construção de um novo Estado operário e socialista. Para que isso ocorresse, no entanto, era necessário que os bolcheviques conquistassem a hegemonia política nos soviéticos e atraíssem para o lado da classe operária a maioria da imensa massa pequeno-burguesa tão numerosa que contaminava o próprio proletariado com sua ideologia de apoio à burguesia. Lenin apresentava o Estado operário em gestação como a superação dialética da República Democrática do Capitalismo. O novo Estado que surgiria da ação histórica da classe operária assumiria uma forma análoga à da experiência da Comuna de Paris, que substitui o exército e a polícia, separados do povo com o armamento imediato e direto do povo. A experiência dos soviéticos, surgida em 1905 e a retomada agora em 1917, seria o embrião de um Estado comuna. O que é isso? E é isso que está já encarnado na vida de nosso país. Agora, neste momento, por iniciativa de um povo de milhões e milhões de homens que cria a democracia sem prévia autorização à sua maneira. Assim, a forma da ditadura democrática do proletariado e do campesinato seria um Estado comuna, uma variante da democracia mais ampla e profunda que a República Democrática, pois que seus fundamentos econômicos e sociais seriam outros. Seus objetivos históricos seriam outros, de um alcance que culminaria no comunismo e na emancipação humana. O Estado comuna é a forma do Estado de transição socialista, mas no caso concreto da Rússia, a disjunção entre os fundamentos econômicos sociais e a aproximação da ditadura do proletariado é palpável. Pois a revolução burguesa, do ponto de vista das forças produtivas desenvolvidas, ainda não se conclui, como ainda não se conclui a dissolução do campesinato como camada social pré-capitalista. Logo, as condições materiais da transição socialista ainda não estavam postas, mas disjunção seria sanada no processo mesmo de andamento da Revolução Socialista Internacional e da transição. A fundação de um Estado comuna na Rússia, a partir da instituição dos soviéticos, instituição inventada por classe operária, seria um exemplo, um estímulo para que a classe operária de outros países procedesse a um caminho semelhante, sendo particularmente importante nesse desenho estratégico o caso da Alemanha, por contar com uma classe operária disciplinada e qualificada. Assim, os bolcheviques se propunham a assumir um governo que confrontasse a situação de emergência crescente em que se encontrava a Rússia em substituição ao governo provisório e enveredar pelo caminho do socialismo. Capitalismo de Estado e transição socialista. Em setembro de 1917, era palpável o fracasso do projeto liberal burguês do governo provisório. A Rússia se encontrava entre a instauração de uma ditadura militar e a instauração de uma ditadura democrática fundada na Aliança Operário-Camponesa a ser dirigida pelos bolcheviques. O respaldo dessa agremiação revolucionária crescia dia a dia nos soviéticos e em apoio à proposição exposta por Lenin de se fazer frente à catástrofe e à fome que se avizinhavam com rapidez. Essas medidas são o controle, a inspeção, a contabilidade, a regulação pelo Estado, a implantação de uma distribuição correta da mão de obra da produção e na distribuição de produtos, a economia das energias do povo, a eliminação de qualquer esforço desnecessário. Para se enveredar por esse caminho de controle, a inspeção e contabilidade de Lenin propunha a nacionalização e fusão dos bancos, nacionalização dos monopólios, abolição do sigilo comercial, agremiação obrigatória da burguesia, organização obrigatória da população em cooperativas de consumo ou fomento. Essas medidas não eram estranhas aos estados imperialistas, nos quais já vigiam um capitalismo monopolista de Estado.
um capitalismo monopolista de Estado, ainda mais acentuado no momento da mobilização total para a guerra. Mas na Rússia, essas medidas só poderiam ser tomadas contra a burguesia, pois a denominação da burguesia é incomparável com uma verdadeira democracia, autenticamente revolucionária. Então, Lenin indicava que o capitalismo monopolista de Estado, num Estado verdadeiramente democrático, revolucionário, representa, inevitavelmente, infalivelmente, um passo, e mais do que um passo, para o socialismo. Pois o socialismo nada mais é do que o monopólio capitalista de Estado posto a serviço de todo o povo, e que, por isso, deixou de ser monopólio capitalista. Em suma, Lenin propunha de imediato a criação de um Estado democrático revolucionário, uma ditadura da democracia dirigida pelo proletariado que instaurasse o capitalismo monopolista de Estado tanto como meio para combater a catástrofe iminente, como para se aproximar do socialismo, para se criar as condições de transição. A Rússia não contava ainda com a base material do capitalismo monopolista de Estado burguês, mas poderia ter sua organização e direção de classe operária. Cerca de um mês depois, se sustentarão os bolcheviques no poder, Lenin adiantou mais alguns elementos de sua concepção dos passos iniciais de transição socialista. Antes de tudo, insiste que o soviete é o embrião de um novo Estado, mas que deve assumir todo o poder de Estado ou então sucumbir. Constata que, se a iniciativa popular criadora das massas revolucionárias não tivesse criado os soviéticos, a revolução proletária na Rússia não teria esperança, pois o proletariado não poderia, indubitavelmente, reter o poder com o antigo aparelho de Estado. E é impossível criar, de repente, um novo aparelho. De imediato, o papel dos soviéticos seria assumir a ditadura da democracia e estabelecer o controle operário sobre a produção e distribuição dos produtos. Certo que a destruição do aparato repressivo do Estado capitalista é imprescindível, mas o aparelho de contabilidade e registro, intimamente ligado aos bancos e consórcios, não pode e nem deve ser destruído. O que se tem de fazer é arrancá-lo do controle dos capitalistas, separar, afastar, isolar dele os capitalistas e os fios que eles manejam. É preciso subordiná-lo aos soviéticos proletários. É preciso torná-lo mais vasto, mais universal, mais popular. Como se houvesse, sem dúvida ainda, enfatiza, o capitalismo criou um aparelho de registro na forma de bancos, consórcios, serviços postais, sociedades de consumidores e sindicatos de funcionários públicos. Sem os grandes bancos, o socialismo seria irrealizável. Arremata então, afirmando que a chave de tudo não será sequer o confisco dos bens dos capitalistas, mas o controle operário geral de todo o povo, universal, sobre os capitalistas e seus possíveis partidários. O controle operário do novo Estado operário seria o cerne da democracia fundada no trabalho, no qual ainda haveria capitalismo, mas um capitalismo de passagem para a época da transição socialista. Nesse momento, importante era obrigar os capitalistas a trabalhar dentro dos marcos da nova organização do Estado, pois há um outro caminho que não seja o de implementar imediatamente um verdadeiro autogoverno do povo. Pergunta: pois há um outro caminho que não seja o de implementar imediatamente um verdadeiro autogoverno do povo? Lenin, 1977, página 298. O esvaziamento do governo provisório da República possibilitou que os bolcheviques assumissem o poder em 7 de novembro de 1917, tendo em seguida obtido amplo respaldo dos soviéticos de toda a Rússia. Tratava-se agora de implementar as linhas mestras programáticas que Lenin havia definido desde o seu retorno ao país no precedente mês de abril. Mas, antes de tudo, havia que se fazer frente à sabotagem empreendida pela burguesia apeada ao poder.
Em março de 1918, os bolcheviques chegaram à conclusão que a fase da conquista do poder havia terminado e se iniciava a fase de construção dos fundamentos da transição socialista. O debate aceso nos sovietes e no seio do Partido Comunista Bolchevique teve um ponto alto na exposição de Lenin sobre as tarefas imediatas do poder soviético. Apesar de persistente a instabilidade da situação, da fragilidade da Rússia, conseguido o Tratado de Paz, o problema central passava a ser agora o de organizar o governo. De maneira geral, Lenin afirmava que se tratava agora de criar condições que impossibilitem a existência da burguesia ou o surgimento de uma nova burguesia. Mas, paradoxalmente, insistia que, diante da particularidade da situação concreta da Rússia, nesse momento, a ofensiva contra o capital deveria ser interrompida. A vitória da Revolução Socialista será assegurada somente se o proletariado e os camponeses pobres desenvolverem suficiente consciência de classe, devoção aos princípios, abnegação e perseverança, ao criar um novo tipo de Estado, o Estado soviético, que dá às massas trabalhadoras oprimidas a possibilidade de participar ativamente na construção independente de uma nova sociedade. Resolvemos só uma pequena parte desse difícil problema. A dificuldade principal está no terreno econômico, isto é, em introduzir um registro e um controle mais estrito e geral da produção e da distribuição de produtos, em aumentar a produtividade do trabalho e socializar a produção na prática. A explicação que Lenin oferece é bastante simples. Os organizadores do processo produtivo, os especialistas no conhecimento, são de origem burguesa. Só eles, nas condições presentes, podem realizar essas funções. Logo, não restaria outra saída ao novo Estado em construção, senão induzir essa camada a se desenvolver com a tarefa de registro e contabilidade imprescindível para que houvesse uma elevação imediata da produtividade do trabalho, nem que fosse ao custo da oferta de altos salários. Esse seria um investimento para que a força de trabalho se qualificasse e se disciplinasse para o socialismo, o que tornaria os altos salários desnecessários à sua vez. Expropriada à burguesia. Expropriada a burguesia das fábricas, agora era preciso encontrar um meio de incorporar o seu conhecimento. A difusão da ciência e da técnica gerada pelo capitalismo era uma rota incontornável para a transição socialista, incluindo os aspectos progressivos da organização científica do trabalho, elaborada por F. Taylor, sobre a necessidade da ampliação da produtividade do trabalho. Lenin avançava que a última palavra do capitalismo nesse terreno, o sistema Taylor, do mesmo modo que todos os avanços do capitalismo, reúne em si a ferocidade refinada da exploração burguesa e uma série de maiores conquistas científicas referentes ao estudo dos movimentos mecânicos durante o trabalho, a supressão dos movimentos supérfluos e a elaboração de métodos de trabalho mais racionais, a implantação de melhores sistemas de registro e controle. A República Soviética deve adotar a qualquer custo as conquistas mais valiosas da ciência e da técnica neste domínio. A possibilidade de se construir o socialismo depende precisamente do êxito que logremos ao combinar o poder soviético e a organização soviética na direção com as últimas conquistas do capitalismo. Outros destaques de Lenin para a ação imediata eram o uso da publicidade e a construção do Banco Popular e a melhoria dos monopólios estatais, condição para a efetivação do monopólio do comércio exterior. O recolhimento de impostos sobre os bens e rendas ainda não estava estabelecido como método de governo, predominando ainda a imposição de tributos à burguesia.
A implantação do trabalho obrigatório necessário para a transição socialista deve começar pelos ricos e se expandir gradualmente a todos. Esses são todos elementos importantes, mas o fundamental é aprender a combinar a democracia das reuniões públicas das massas trabalhadoras, que flui turbulenta e impetuosa como as águas primaveris que fazem transbordar os rios, com a disciplina do ferro durante o trabalho, com a obediência incondicional à vontade de uma só pessoa, o dirigente soviético do trabalho. A reflexão de Lenin está sempre acoplada à realidade do movimento, mas sem perder de vista o objetivo postado em um horizonte longínquo. Esse movimento inicial da transição socialista, um momento fugaz entre a revolução, enquanto conquista o poder, e a transição socialista, propriamente dita, pode ser identificada como sendo de criação das condições da transição, entre as quais se sobressai a condição para a democracia socialista. A obra de se conseguir que toda a população aprenda a arte de governar e comece a governar. As condições de transição deveriam ser criadas como se fosse um alinhamento para o momento em que a Revolução Socialista Internacional se difundisse também para a Europa, ainda conflagrada. Enquanto isso, a Rússia caberia apenas manobrar, retroceder e esperar. Na Rússia, e Lenin não tinha dúvida, as condições da transição ou a aproximação do socialismo implicavam a construção de um capitalismo monopolista de Estado sob o controle do proletariado da grande indústria, pois está implícita o registro, a contabilidade, a disciplina no trabalho, a incorporação da ciência e da técnica. Nessa situação, além dos gestores empresariais, mesmo ex-proprietários, foram incorporados na administração das empresas estatais. De certo que o conflito social e ideológico continuava acirrado nessa situação de criação das condições da transição, ou seja, dos fundamentos econômicos, sociais da democracia socialista da época histórica da transição socialista. O esforço de Lenin era o de demonstrar a necessidade do capitalismo de Estado, pois pelo momento o socialismo era muito pouco mais que uma decisão política, um projeto de se construir um Estado operário a partir da instituição dos sovietes. Mas na realidade das coisas, a Rússia permanecia sempre um país de que pequenos camponeses, onde se produz mercadorias e acumulação privada, de modo que havia um poder soviético sobre uma base material, na qual predominava ainda um capitalismo pequeno burguês. Assim, a particularidade do momento histórico da Rússia era o conflito, por um lado, da pequena produção mercantil e do capitalismo privado contra o capitalismo de Estado e o socialismo. O capitalismo de Estado é a condição mesma para o início bem-sucedido da transição socialista. É uma aproximação do socialismo. No momento em que corria, a ditadura deveria ser exercida sobre a pequena burguesia, enquanto a Rússia soviética manobrava, recuava e esperava pela Revolução da Alemanha. Quando então a situação seria outra e poderia-se pensar com mais seriedade sobre o socialismo integral. Lenin pensava de início que o soviético fosse uma particularidade da revolução na Rússia, mas a prática da classe operária em outros países demonstrou o quanto havia de universal nessa forma de auto-organização da classe operária. Quando a experiência dos soviéticos, entre aspas, conselhos, se espalhou pelos chamados impérios centrais, a partir de fins de 1918, parecia que o desenho estratégico de Lenin, que via na Rússia apenas no nascedouro de uma revolução muito mais ampla, estava de se realizar. Na Alemanha, a transformação do capitalismo monopolista de Estado em socialismo parecia ser mais imediato pelo fato da transição partir de um patamar muito mais elevado que o da Rússia. O processo que se seguiu foi o pior dentro das previsões possíveis. A Revolução Socialista Internacional tardou a acontecer e, quando aconteceu, foi débil, tendo sofrido uma dura derrota e, assim, impedido a classe operária dos países imperialistas de ajudar decisivamente a Rússia revolucionária.
a própria Rússia foi penalizada com quase 3 anos de guerra civil e intervenção armada do imperialismo. Assim, a propriedade foi novamente alterada para a defesa do poder revolucionário a todo custo, criando novas formas de hierarquia e burocracia, que distorceram profundamente a democracia dos sovietes e colocou em xeque a aliança operário-camponesa, a NEP e as difíceis condições para a transição socialista. Vencida a Guerra Civil e a intervenção imperialista, mas derrotada a Revolução Socialista Internacional, em março de 1921, a devastada Rússia Soviética, em mais uma manobra de recuo para esperar a classe operária do Ocidente a se reerguer, dá início à chamada NEP, Nova Política Econômica. Não por acaso, Lenin retoma a discussão de 1918 sobre o capitalismo de Estado no seu texto sobre o imposto em espécie. A primeira observação é que depois da Guerra Civil, a ruína do país havia aumentado e detido a restauração das forças produtivas, ao mesmo tempo em que se reforçava o elemento pequeno burguês no campo. Em outro aparente paradoxo, Lenin defendia que para se melhorar a situação dos operários, havia que se começar pelos camponeses e pela garantia do abastecimento, atentava ainda que tomar outro caminho diferente significa colocar os interesses corporativistas dos operários acima dos interesses de classe. Significa, pois, sacrificar em troca do aproveitamento de vantagens imediatas, parciais e momentâneas os interesses de toda a classe operária, de sua ditadura, de sua aliança com seus camponeses contra os latifundiários capitalistas, de seu papel dirigente na luta para libertar o trabalho do jugo do capital. Na prática, a proposta de Lenin indicava o fim do confisco da população camponesa pelo imposto em espécie e pela troca por produtos industriais. Uma solução econômica bastante primitiva, mas derivada da situação de devastação em que a Rússia se encontrava então. Ademais, diante da impossibilidade de se restaurar as forças produtivas de imediato, seria necessário ajudar na restauração da pequena indústria, o que, ao final de contas, resulta no ressurgimento da pequena burguesia e do capitalismo baseado na limitada liberdade de comércio, ainda que não seja mais do que local. Nessa situação, quando as condições para a transição socialista estavam ainda aquém de 1918, a estratégia socialista de Lenin apontava como única possibilidade o empenho para se canalizar o desenvolvimento capitalista inevitável para a via do capitalismo de Estado. Daí a prioridade dada por Lenin às concessões ao concessionário capitalista, gestor da grande empresa, cujo significado seria de um pacto do poder soviético, ou seja, do poder estatal proletário, com o capitalismo de Estado contra o elemento pequeno proprietário, elemento patriarcal e pequeno burguês. Assim, implantando o capitalismo de Estado sob a forma de concessões, o poder soviético reforça a grande produção contra a pequena produção, a avançada contra a atrasada, a produção baseada na maquinaria contra a manual, aumentando assim a quantidade de produtos da grande indústria reunidos em suas mãos por meio de cotas em espécie e reforçando as relações econômicas reguladas pelo Estado, em contrapartida às relações pequeno-burguesas anárquicas. O cooperativismo era outra forma de capitalismo de Estado, apenas que com a grande diferença que essa se funda na pequena indústria manual e patriarcal, mas é difícil de ser controlada e também mais difícil de passar para a grande produção e associação voluntária. Outras formas de capitalismo de Estado seriam o pagamento de comissão ao comerciante pelo estoque e venda da produção estatal ou privada e, finalmente, o arrendamento de uma fábrica ou da terra. Percebe-se com toda nitidez que o empenho de Lenin nesse momento é reconstruir na Rússia um capitalismo de Estado
dada a flagrante impossibilidade da transição socialista e mesmo do recuo para formas de produção pré-capitalistas. O problema todo estava em ajustar as melhores condições para a transição socialista, para o que é necessário compreender quais são os caminhos, os métodos, os recursos, os elementos intermediários necessários para a passagem das relações pré-capitalistas para o socialismo. As dificuldades foram ainda maiores na implantação de um capitalismo de Estado razoavelmente adiantado, pois a estratégia da burguesia russa e do imperialismo era a de sufocar a Rússia soviética economicamente, tendo então falhado o projeto das concessões. Desse modo, não restou a Lenin outro caminho que não fosse o de aprofundar a reflexão sobre o capitalismo de Estado a partir das variantes mais atrasadas, e a partir disso encontrar as linhas de passagem para a transição socialista, quase que cedendo por força da dura realidade às velhas concepções dos narodins, da passagem para o socialismo a partir das comunas agrárias. Já adoentado, Lenin expõe algumas considerações sobre o problema das cooperativas. Começa por afirmar que o socialismo seria o mesmo que a máxima organização dos trabalhadores em cooperativas. Para demonstrar isso, raciocina a partir da lembrança que, com a NEP, fizemos uma concessão ao camponês como comerciante. Fizemos uma concessão ao princípio do comércio privado. Disso, precisamente, ao contrário do que alguns creem, a gigantesca importância das cooperativas. Lenin identificava a importância das cooperativas a partir da propriedade dos meios de produção pelo Estado operário e também pelo que julgava ser o caminho de passagem dessa vertente do capitalismo de Estado, que eram as cooperativas para as condições da transição socialista. O cooperativismo dos camponeses deveria então ser estimulado por meio de uma política de Estado adequada e com oferta de vantagens materiais em relação à empresa privada. Mas, para que o cooperativismo implique a autogestão coletiva e a elevação da produtividade, é indispensável toda uma etapa de desenvolvimento cultural. A melhor qualificação para o trabalho e uma cultura geral mais extensa, com o tempo, resultaria na geração das condições da transição socialista pela via do capitalismo, de Estado também nessa vertente. Em fórmula lapidar, Lenin afirmava: quando os meios de produção pertencem à sociedade, quando é um fato o triunfo da classe do proletariado sobre a burguesia, o regime dos cooperativistas cultos é o socialismo. Na avaliação de Lenin, quando o problema da sucessão na direção do partido do Estado já se apresentava, as tarefas que seus sucessores teriam que se defrontar eram de longo prazo. A primeira delas seria a refazer a administração pública, em grande medida herdada do antigo Estado feudal absolutista, burocrático e ineficaz. O fato é que o novo Estado deveria se desenvolver e florescer a partir dos soviets, da autogestão, da democracia direta de base. Não chegou a se constituir em razão de tantas agruras que passou desde que assumira o poder do Estado. A outra tarefa seria promover uma revolução cultural entre os camponeses, induzindo-os a se organizarem em cooperativas, já que, se pudéssemos organizar toda a população em cooperativas, pisaríamos com os dois pés em terreno socialista. Lenin concluía, não sem certa melancolia, que hoje nos basta esta revolução cultural para chegar a nos convertermos em um país completamente socialista. Mas essa revolução cultural nos apresenta incríveis dificuldades, tanto no aspecto puramente cultural, pois somos analfabetos, como no aspecto material, pois, para sermos cultos, é necessário certo desenvolvimento dos meios materiais de produção. Se precisa de certa base material. Últimas considerações.
Chegado perto do fim da vida de Lenin, tinha plena certeza de que a Revolução Socialista Internacional fora derrotada, quiçá por quanto tempo, tendo assim falhado o seu desenho estratégico concebido com o início da guerra imperialista de prosseguir uma guerra civil revolucionária em toda a Europa e depois, mais concretamente, uma revolução articulada entre Rússia e Alemanha. Nunca teve dúvidas, porém, que na Rússia, cujo desenvolvimento era retardatário, tratava-se de construir as condições para a transição socialista. Na particularidade russa, as condições para a transição socialista seriam construídas por um capitalismo de Estado dirigido pela ditadura democrática do proletariado e do campesinato. O drama se apresenta quando se constata... O drama se apresenta quando se constata que a situação em 1923 era muito pior que em 1905, quando esteve longe da vitória, e que 1918, quando se consolidou a teoria do capitalismo de Estado como via de passagem para as condições da transição socialista. Os últimos escritos de Lenin buscaram configurar a NEP como construção de um capitalismo de Estado, sob direção do Partido Comunista, que amadurecesse indicando as vias de passagem para a transição socialista, que criasse as condições da transição socialista. Lenin sabia das dificuldades quase insuperáveis e de quanto a derrota estava próxima, considerando o isolamento internacional e a catástrofe econômica social da Rússia. Do exposto, é possível observar que a teoria política de Lenin sempre esteve vinculada à prática transformadora do real e a sua prática esteve sempre vinculada à criação das condições da transição socialista. Para que isso ocorresse, era preciso que a classe operária assumisse a direção do processo histórico, que, no caso particular da Rússia, significava alcançar o desenvolvimento científico, técnico, organizativo e cultural do imperialismo, implementando um capitalismo de Estado que criasse as condições para a transição socialista. Isso poderia acontecer em meio a uma revolução burguesa ou em meio a uma presumível revolução socialista internacional. As condições da transição não eram uma abstração, pois estavam postas na realidade do imperialismo capitalista e eram essas as condições a serem alcançadas a fim de que a empreitada da transição socialista para o comunismo e a emancipação do trabalho fosse empreendida. Assim, pode ser dito que a transição socialista propriamente dita jamais teve início no tempo de Lenin, permanecendo sempre como um objetivo a ser alcançado.